Bom dia pessoal! Estamos ao vivo para mais uma live aqui devocional. Hoje, dia 14 de outubro. Eu entrei um pouquinho mais tarde por causa do trânsito, não consegui chegar a tempo, mas a gente já vai começar. Vou só esperar o pessoal entrar. E enquanto isso, vou encontrando aqui o tema do devocional para vocês. Sejam todos bem-vindos. Essa semana mais curta, né? Que passa mais rápido. (14 de outubro). Nosso tema de hoje é face a face. Bom dia, Milton. Seja bem-vindo. Nossa palavra hoje está em Isaías. Isaías é um profeta com palavras poderosas. Eu fui deixar minha filha na escola hoje e o trânsito estava todo trancado. Não tinha nem lugar para passar direito. Bom dia, Fábio. Seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Que bom estar junto com vocês, gente, fazendo esse tempo devocional todos os dias. Eu vou começar já para a gente não se demorar muito, por causa do meu atraso. Então vamos lá. Diz assim a nossa palavra devocional de hoje. Estar face a face com pessoas famosas pode fazer você perder o fôlego. Como redator de esportes, tenho entrevistado muitas estrelas do mundo esportivo e também estive com pilotos de corridas e técnicos de futebol. Uma pessoa pode facilmente sentir-se inferior quando fala com alguém famoso. Olha que interessante isso. Todos nós passamos por isso. Podemos, inclusive, nos sentir intimidados por atletas e outras estrelas que nos fazem sentir pequenos e insignificantes. Já aconteceu isso com você? Da gente estar perto de alguém e achar que aquela outra pessoa é mais importante? No entanto, isso não é nada se for comparado ao que Isaías viu no ano em que o rei Uzias morreu. Essa passagem é bem famosa. O profeta experimentou algo tão magnífico e aterrorizador que nada poderia comparar-se a isso. Ele esteve face a face com Deus. Bom dia, Axi, seja bem-vinda. Então você pensa, gente, se você dando de cara com alguém famoso, às vezes até só olhando o Instagram, você se sente insignificante, acha que vale menos, acha que não sabe fazer as coisas direito, imagina como se sentiu Isaías quando viu Deus face a face. Pensa. Numa visão, Deus mostrou-lhe quem ele realmente era. O profeta foi tremendamente influenciado pelo que viu, a majestade de Deus, e assim recebeu uma nova compreensão da santidade divina. Viu o contraste entre a sua natureza pecaminosa e a perfeição do Senhor. Ouviu o chamado de Deus para servi-lo e correspondeu. Bom dia, Marciano, seja bem-vindo.
Gente, eu não consigo nem imaginar o que seria esse encontro com Deus face a face. O Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas, que criou os céus e a terra, que criou o ser humano, e você de repente de cara com Ele. Pensa o quanto insignificante a gente não deve ter se sentido. A gente não deve se sentir e Isaías não deve ter se sentido, né? Bom dia, Inês, seja bem-vinda. Hoje podemos ver Deus na sua palavra e na obra do Espírito Santo em nós e através de nós. Podemos ter comunhão com Ele por meio da oração. Mas um dia, no céu, veremos o nosso Senhor face a face. Isso diz em 1 João, no versículo 3. Isso sim nos deixará sem fôlego. Imagina o que a gente vai sentir quando de repente chegar aos céus e olhar para Deus, ver Deus face a face. Existem várias passagens bíblicas onde os profetas pediam para ver a Deus e Deus não se manifestava face a face. Inclusive o profeta Elias, né? Quando pede para ver Deus, ele simplesmente vê a sombra, vê Deus passar, mas não face a face, porque se ele visse, ele morreria. Então Deus permite que ele sinta a presença, mas não permite que o veja. Moisés, quando esteve com Deus os 40 dias lá no Monte Sinai, ele volta com o rosto brilhando, simplesmente por estar na presença de Deus. Então, realmente, essa sensação de ser pequeno e insignificante que a gente tem, às vezes, perto de alguém famoso, perto de alguém rico, não deve nem se comparar direito, né? É que enquanto a gente não tem essa experiência, não tem como imaginar como é ver Deus face a face. Pergunta: você reserva um tempo diário para se encontrar face a face com Deus? Você reserva um tempo todos os dias para estar principalmente ouvindo a voz dele? Bom dia, Roseli, bom dia, Thaís, sejam bem-vindas. A gente normalmente, quando para ter um tempo de oração, começa a falar e não para ouvir. Você já percebeu isso? Aí depois você segue na sua rotina do dia a dia e reclama que Deus não fala com você. Mas você não para de falar enquanto Ele fala? Então, ouvir a Deus é muito mais importante do que falar com Ele num tempo de oração. Porque você já sabe o que você precisa, você já sabe o que você vai pedir. Você não sabe qual vai ser a resposta dele para aquela situação, a direção dele. Costuma-se dizer que é por isso que a gente tem uma boca e 2 ouvidos, que a gente deveria ouvir o dobro do que fala. A presença de Deus nos traz conforto, consolo e a paz que excede todo entendimento, né? Aquela paz que é só dele e que é insubstituível. Nossa leitura hoje está em Isaías 6. E ele começa com o primeiro versículo dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Isaías era um profeta que tinha extrema intimidade com o rei Uzias. Ele frequentava o palácio e ele era sustentado pelo rei. O que isso quer nos dizer? Que enquanto Isaías
frequentava o palácio do rei Uzias, do rei que sustentava ele, Isaías não tinha, na verdade, muitas necessidades. Ele tinha o seu tempo com Deus, mas ele não buscava a Deus como se ele precisasse do ar que respira. E aí, no ano em que morre o rei Uzias, Isaías perde toda a sua segurança. Perde a provisão, a proteção, o cuidado que ele recebia, a honra de estar no palácio com o rei. Ele perde praticamente todas as coisas que ele tinha, todas as regalias. E é por isso que nesse capítulo ele começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Porque antes ele não conseguia ver, não da forma que ele vê aqui. Bom dia, Matias, seja bem-vindo. Então o versículo 1 diz isso. No ano em que morreu o rei Uzias, isso é, o seu rei, aquilo que te sustenta, aquilo que te dá segurança emocional, financeira, material, aquilo que é a sua zona de conforto, significa o rei Uzias para você. Nesse ano em que o rei Uzias morre, ele vê ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquio, o seu poder, a sua glória enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Por que será que os serafins tinham tantas asas? Já parou para se perguntar sobre isso? Os serafins são literalmente aqueles que queimam na presença de Deus. Aqui eles são representados possuindo asas que cobrem o rosto como um respeito pela presença de Deus, que cobrem os pés ou o corpo em sinal de modéstia, em sinal de reverência, e que voavam em sinal de obediência imediata. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, o profeta Isaías, que estava tendo essa visão: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Na hora em que ele está na presença de Deus e que ele realmente consegue ver a Deus, ele entende o quanto ele é pecador, o quanto o povo ao redor dele é pecador, o quanto o pecado daquele povo contamina o próprio profeta. Por isso ele diz: ai de mim, porque ele sabe que Deus é fogo consumidor, como a gente falou ontem.
Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Porque no altar de Deus existem brasas vivas. Por isso também o fogo consumidor representa o caráter de Deus, as atitudes de Deus. Porque aquilo que Deus faz nos purifica. Como a passagem que a gente leu ontem, né? O ouro do ourives é purificado no fogo. Quando você vai para o fogo, todas as impurezas que você tem, elas são retiradas. Porque o ouro derrete e faz separação dessas impurezas. Por isso o temor do profeta nessa passagem. E o serafim tira essa brasa viva do altar do Senhor e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o seu pecado. O fogo de Deus é aquele que purifica, assim como o ouro refinado, como eu acabei de dizer. Então, para que a boca do profeta fosse purificada, já que ele acabou de dizer que o pecado dele era que ele tinha lábios impuros, esse fogo do altar toca os lábios do profeta, para que então os lábios dele sejam purificados. É isso que quer dizer a passagem. Depois disso, depois que ele se rendeu, que ele reconheceu que o rei Uzias havia morrido, que era um apoio para ele e que não deveria ser, porque Deus deveria estar em primeiro lugar. Depois que ele reconhece o seu pecado de ter lábios impuros e morar no meio de um povo de impuros lábios, depois de ter recebido a brasa viva do altar na sua boca, para que ele fosse com fogo purificado do seu pecado, somente então ele ouve a voz do Senhor que diz: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Nós, a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Quem há de ir por nós? Então eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. O que quer dizer isso tudo pra gente? Ontem eu falava sobre um cego guiar outro cego. E isso acontece tanto, né, gente? Pessoas que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, que na verdade são religiosos, que não conhecem a Deus face a face, a ponto de confessar o seu engano, deixar para trás aquele apoio que você emocionalmente ou financeiramente tem e clamar pelo anjo que te purifique com brasa viva, porque ele vai precisar queimar você para, como ouro, fazer a separação do que é puro do que é impuro. E só assim a gente consegue ver o Senhor e, vendo o Senhor, poder conquistar outros povos, levar a palavra, porque assim, purificado, você está digno de representar a palavra de Deus. Dessa forma, o Evangelho não é difamado. Quantas pessoas que você conhece que são mau caráteres e que acabam difamando não só a Deus, mas o seu povo,
porque se diz crente, se diz evangélico, se diz cristão, mas não passa por esse processo de purificação que Deus tem. Tenso. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Responde Isaías. Então disse ele, o Senhor, vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis. Você ouve a palavra e não entende. Você vê e em verdade não percebe, não tem entendimento, não tem visão. Engorda o coração desse povo e lhe endurece os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não vem a ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Você percebe que é essa a realidade que a gente vive hoje? Bom dia para o pessoal que entrou agora. Darcy, Larissa, Antônio, Wesley. Sejam todos bem-vindos. Essa é a realidade que a gente vê no mundo de hoje. Pessoas que falam em nome de Deus, que dizem representar o Evangelho, que não passaram pelo processo do fogo, da purificação, que não conhecem Deus face a face e que usam a palavra de Deus em nome de Deus, sem Deus ter enviado. Engano. Engorda o coração desse povo. Fala aquilo que os ouvidos do povo quer ouvir e não a verdade da palavra de Deus. Você conhece igrejas que são assim? Pastores que são assim? Ministérios que se dobram em prol de crescimento. Fala aquilo que o povo quer ouvir para vir mais gente. Igrejas gays, por exemplo. Que omitem alguns versículos ou distorcem, para que a verdade não chegue até os ouvidos do povo, porque falam o que o povo quer ouvir. Dessa forma endurecem o coração. Porque se você lê a palavra da forma que você quer e não da forma como ela está escrita, fazendo a sua interpretação, como tem gente por aí que diz, o seu coração e os seus ouvidos vão ser endurecidos, os seus olhos vão ser fechados, porque a verdade não vai entrar. Você não vai estar vendo Deus face a face e não vai estar confessando o seu pecado e permitindo que essa brasa viva toque na sua boca. Você vai permanecer onde está. Esse é o aviso que diz aqui. Não vê com os seus olhos e não ouve com os seus ouvidos. E assim não vão entender com o seu coração, não vão se converter dos seus maus caminhos, do seu engano, do seu erro, e não serão sarados. A palavra não vai fazer efeito. Enquanto você quiser ouvir, não a verdade, mas aquilo que agrada ao seu coração. A palavra fala: deleita-se no Senhor
e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas primeiro você precisa se deleitar nele, sabendo que Ele é fogo consumidor, fogo purificador. Então não é Deus fazendo a minha vontade, mas sou eu me rendendo a Deus, confessando o meu pecado, para que Ele me purifique e aí a vontade dele possa ser feita. Deus em primeiro lugar. Senão, o que vai prevalecer vai ser sempre o engano. Palavra forte, né? Conhecer Deus face a face. E você só chega nesse lugar aonde vê o Senhor assentado nesse alto e sublime trono quando o seu rei Uzias morre. O que é o rei que domina o seu coração hoje, no lugar de Deus? Quem é Uzias, que hoje te dá segurança e te afasta da verdade? Às vezes Uzias é seu trabalho, seu dinheiro, sua posição social, o poder que você exerce sobre as pessoas, sua família. São coisas lícitas. O pecado do profeta não era estar com o rei Uzias, era ter lábios impuros. Mas ele só conheceu o Senhor face a face, quando aquilo que era rei para ele morre. Qual é o rei que hoje reina no seu coração no lugar de Deus? Que te dá a segurança e te coloca na zona de conforto. Essa é a resposta que a gente precisa hoje. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo de revelação da Tua palavra. Que palavra poderosa o Senhor nos trouxe hoje. Obrigada porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã e pela Tua bondade é que não somos consumidos. Guia-nos, Senhor, por esse caminho de descoberta em Ti, de conhecimento, não só da Tua palavra, mas do Teu caráter. Nos ensina, Senhor, a tirar essas escamas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, a limpar o nosso coração, dessa forma como aconteceu com Isaías, para que a gente possa Te ver face a face, para que a gente possa ter coragem de confessar o nosso pecado e que o Senhor venha nos purificar. Nós queremos ser aquele ouro puro do ourives, o ouro mais refinado no fogo, que tem maior preciosidade. Nos ajuda, Senhor, a atravessar esse processo. Nós sabemos que dói, mas que sabemos também que o Senhor estando conosco, nós seremos mais do que vencedores. Nós sabemos que o Senhor nos envia o Espírito Santo para ser o nosso consolador. Que Ele esteja conosco em todo o tempo, guardando o nosso coração, guardando a nossa mente, os nossos pensamentos e vontades sejam direcionados pelo Teu Espírito Santo. Que toda seta do inimigo que tenta atingir a nossa mente e o nosso coração sejam retirados em nome de Jesus. Nós nos revestimos com toda a armadura do Senhor
para evitar e impedir esse dardo inflamado do maligno que tenta nos atingir contra a verdade, que é olhar para o Senhor face a face, que é conhecer a Tua palavra, que é viver o Evangelho real, sem engano, aqui na terra, no Teu reino. Sermos como Moisés, que quando as pessoas olham para nós possamos refletir a Tua face. Essa é a nossa vontade, Senhor, é o que Te pedimos hoje, Te agradecendo por mais esse dia, clamando pela Tua presença, pela Tua companhia, pela Tua proteção ao longo de todo esse dia. Nos leva e nos traz em segurança, guarda o nosso caminho, na chegada e na saída, em todo o tempo, nos protege e nos instrui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que bom que vocês estão aqui. Amanhã nos encontramos de novo para o nosso devocional. Todos os dias da semana, 7h30 da manhã, estamos por aqui. Hoje eu terminei um pouquinho mais tarde porque eu peguei um trânsito de volta para casa e não consegui começar no horário. Mas eu espero que você sinta hoje realmente a presença de Deus. Que você consiga identificar esse lugar aonde Ele vai estar contigo, te mostrando essas brasas vivas. E que você tenha coragem de entregar para Ele, de confessar, nem que seja uma pequena coisa, como disse aqui Isaías, né? Tenho lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Pode ser uma pequena coisa, mas dia a dia entregando isso ao Senhor e colocando Ele em primeiro lugar, a gente vai subindo degraus no mundo espiritual, se aproximando dele. Deus abençoe seu dia. Amanhã nos vemos de novo. Faça um excepcional dia. Tamo junto. Até depois do fim. Beijos.